É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Hoje, dia 11 de novembro de 2020, hoje é quarta-feira, da 32ª semana do Tempo Comum. Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Meu irmão, minha irmã, no evangelho que a liturgia de hoje nos convida a refletir, vemos Jesus a caminho de Jerusalém, dando continuidade à sua atividade missionária, transformando esta caminhada numa verdadeira aula prática para os discípulos. Durante este percurso, Jesus, diante das mais variadas situações, ia ensinando-os, com suas ações, o jeito certo de viver a fé, de enfrentar os desafios os quais ninguém está isento. Um dos pontos fortes da narrativa é o encontro de Jesus com 10 leprosos, seres humanos que, por causa de uma doença, eram excluídos do convívio social. Condenados pela sociedade a viverem isolados, esses leprosos sobreviviam nas periferias, num total abandono. E é nesta condição subhumana que Jesus os encontra. Cientes de suas limitações, eles sequer ousaram em aproximar de Jesus. Gritaram-no de longe: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. O contato é breve, mas o tempo suficiente para que Jesus lhes dissesse o que eles teriam que fazer. Certo de que eles ficariam curados e sem querer romper com as normas já estabelecidas, Jesus os ordena a irem até os sacerdotes, pois somente os sacerdotes poderiam atestar a cura deles e os liberá-los para a volta ao convívio social. A lepra, hoje conhecida como hanseníase, naquele tempo era uma doença incurável, altamente contagiosa. Quem a contraía era considerado impuro, condenado ao isolamento, a viver fora do convívio social, religioso e familiar. E quando alguém se livrava deste mal, a sua cura era considerada como obra exclusiva de Deus. Cura que só poderia ser comprovada pelos sacerdotes. Em obediência a Jesus, esses leprosos tomam o caminho indicado por ele e durante o percurso percebem que haviam ficado curados. Um deles, logo que se viu livre da doença, retorna a Jesus e, prostrado aos seus pés, recebe também a cura interior, a sua salvação. Este homem era um samaritano, inimigo dos judeus.
foi o único que, ao sentir tocado pela intervenção de Deus em seu corpo, quis também experimentá-lo no seu interior, atitude que podemos constatar com seu retorno a Jesus. Antes de receber a cura, este samaritano gritou Jesus de longe. Curado, ele toca em Jesus numa atitude de agradecimento e de reconhecimento da sua divindade. Meu irmão e minha irmã, é este o reconhecimento que o levou a ficar totalmente livre de tudo o que o impedia de viver dignamente, tudo o que lhe escravizava: doença, preconceito, abandono e o pecado. Mesmo tendo vindo de um povo que não honrava a Deus, este samaritano se mostrou agradecido a Jesus, enquanto que os outros 9, que eram judeus, se contentaram somente com a cura física, indo viver a modo deles, não buscando a salvação em Jesus, como fez o samaritano. Jesus questiona: e os outros 9 onde estão? Este questionamento de Jesus não significa que ele quisesse ouvir um agradecimento verbal dos outros que ficaram curados. O que entristeceu Jesus foi o fato deles negarem a graça de Deus, não se interessando pela cura interior, ficando somente com a cura física. Quando Jesus curava alguém, ele sempre dizia: a tua fé te salvou. A esses 9 homens, Jesus não podia dizer o mesmo, pois eles não voltaram até ele. Não interessaram pela cura interior, a cura que lhes garantia a salvação. Ainda hoje, Jesus continua se entristecendo com muitos que recusam a graça de Deus, a salvação. A salvação é um presente que Deus concede a todo aquele ou aquela que crê em Jesus e que se dispõe a segui-lo. E nós, com quem identificamos? Com o samaritano que voltou para receber a cura interior? Ou com os 9 leprosos que se contentaram somente com a cura física? Pensemos nisso, reflitamos. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Fique na paz de Jesus e até amanhã.